Bom dia, gente boa, aqui do Instagram. Vamos dar a sequência em mais uma reunião dominical aqui na Penha, com a graça de Deus. E hoje o que eu queria pensar com vocês é acerca de uma sabedoria concedida por Deus em Cristo Jesus, mas que produz efeitos na gente, na medida em que a gente se disponibiliza a viver e a se entregar para essa sabedoria. E o capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo ele vai tratar sobre esse assunto e dentro dessa tratativa dele eu gostaria de, na leitura desse capítulo, já a partir do versículo 1, fazendo aqui os apontamentos para a gente pensar juntos acerca dessa sabedoria que está disponível. Eu digo que está disponível porque o que eu quero dizer com isso? Porque essa sabedoria, embora disponível, ela foi usurpada pela religião, e a religião se colocou como a mediadora dessa sabedoria, como a porta imprescindível, sem o qual a pessoa não acessa essa sabedoria. Essa sabedoria, ela é livre, ela é espontânea, ela gera efeitos em todo aquele que, se deparando com ela, ouvindo ela, se permite ser influenciado, tocado e transformado por ela. Mas entre os homens, entre as pessoas, existem dispositivos humanos, naturais, carnais, que na maneira como eles se articulam, eles se apropriam da coisa, se estabelecem como os donos dessa coisa e criam condições e critérios para se ter acesso a essa coisa. Você já vê os primeiros movimentos disso na interação de Jesus com os seus discípulos. Quando, da ocasião dos seus discípulos encontrarem pessoas fora do grupo deles, expulsando em nome de Jesus, e eles falaram: mestre, a gente foi lá e falou que não pode, só a gente aqui pode. E o que Jesus vira para eles? Que diz, não faz isso. Se eles são por mim, eles não são contra mim. Deixai-os. Perceba como que já entre os discípulos de Jesus formava-se uma tendência religiosa do: olha, a verdade aqui é nossa, e assim, só fala e usa o que a gente entende como sendo nosso aqui, quem é dos nossos. Se não for dos nossos, não. Esse comportamento natural, carnal, humano, é o que a religião vive fazendo. Ela vive usurpando e chamando para si o que é livre, o que é aberto,
o que não tem distinção de cor, raça, gênero, religião, nada, é livre para todos os homens. Então a religião, ela tem esse comportamento, mas por outro lado também, os indivíduos inseridos dentro de uma cultura, eles também possuem essa necessidade da validação e da concordância dos homens, para só então ela acreditar que o que ela vive é legítimo. Também tem esse outro ponto. Eu então que fico na minha proposta de gravar reflexões aqui nas redes sociais, eu às vezes trago ali reflexões sobre questões de determinadas pessoas cuja resposta de imediato que eu recebo é: que palavra libertadora, meu Deus, muito obrigado. Só que aí já, ato contínuo, aparecem aqueles que discordam do que eu falei, e aí começam a dizer: esse cara está mentindo, está falando heresia, ele tem que ler melhor a Bíblia, ele não conhece nada, isso daí é pecado e tudo. Imediatamente o comportamento da pessoa vai lá e muda. Ué, gente, então quem é que está certo? Meu Deus, a gente não sabe então a quem ouvir, sabe? Me parece até aquela ilustração típica da parábola das sementes, sabe? A semente que cai no meio do caminho, mas tão logo vem uma ave, pega a semente e leva embora. E leva ela embora. E aí você vê aqui, nesse caso, uma ilustração. Isso não é uma vez não, isso aí eu já vi umas 3 ou 4 vezes na dinâmica lá do pessoal. E aí você bate o olho e você vê uma pessoa que a princípio entrou em contato com um conteúdo que teria o potencial de libertá-la, de consolá-la, de pacificá-la. E durante um lapso de momento, ela sentiu isso, ela viveu isso, ao ponto de ter gerado nela uma outra dinâmica que enobrece e purifica o nosso ser, que é a gratidão. Caramba, obrigado por essa palavra. Mas aí porque chega uma outra pessoa do lado de fora e diz: você está errado, o que você está seguindo é mentira, o que ele está dizendo aí é heresia. Imediatamente a pessoa solta aquela mensagem de vida, e ela então volta para a confusão dela anterior e se deixa novamente dominar, seja pelo medo, seja pela culpa, que era o que outrora vivia escravizando ela. Como introdução dessa mensagem aqui que eu vou dar, eu quero que vocês percebam que existe uma iniciativa recíproca, tanto da religião quanto dos indivíduos. Iniciativa e força essa que trabalha na contramão da possibilidade de penetração do Evangelho no nosso coração, para que a gente viva isso de forma singular, individual e na nossa própria vida. Porque não foi Jesus que disse que estreito é o caminho que conduz para a vida? Estreito por quê? Eu fico vendo a boa parte das pessoas relacionar a estreiteza do caminho ao fato de que é difícil, de que é simplesmente apertado. Não. Sabe por que estreito? Porque o que Jesus está comunicando é exatamente sobre essa nossa tendência de só atribuir como verdade e como válido na nossa vida o que todo mundo concorda. O que todo mundo chega, bate palma e diz: é isso. A gente faz isso, inclusive, na contramão
dos próprios frutos de vida na nossa vida. Na nossa vida. A nossa vida está expressando frutos de vida, mas a gente pega aquilo, rasga. E porque os outros estão dizendo que não é assim, a gente então vai na direção dos outros. A gente não pensa por si, pensa pelo outro. A gente tem a nossa cognição mediada pelo outro. E isso é uma interferência gigantesca na possibilidade da gente crescer no Evangelho. É por isso que Jesus disse que estreito é o caminho que conduz para a vida. Estreito por quê? Porque só passa você. Não passa mais ninguém. O caminho é seu. Ah, mas é porque eu fui tentar aqui contar para fulano aqui, ele disse, não sei se vocês já viveram na vida de vocês, eu já vivi, graças a Deus, boa parte das situações que eu já vivi na vida, eu consigo conversar, explicar, justificar, respaldar para as pessoas, a maioria delas. Agora tem certas situações na sua vida que é sua, é singular, e se você for abrir, só que isso provoca em boa parte das pessoas uma solidão tão grande, que em certos casos é insuportável. E aí qual é o caminho mais confortável? A porta larga, que é por onde passam muitas pessoas. E é o que Jesus diz, larga é a porta que conduz para a perdição, e muitos são os que vão por ela. Mas por que eles estão indo para a perdição na porta larga e não estão percebendo e não estão sentindo? Porque eles estão anestesiados pela concordância recíproca entre todo mundo. Entre todo mundo. Está você comendo o pão que o diabo amassou, mas está o grupo inteiro dizendo, é isso aí, se aguenta, você está certa, isso aí é sacrifício, e Deus, pai, e aí você está indo para a perdição, mas com todo mundo batendo palma. Com todo mundo batendo palma. Então, se a gente não se disponibilizar, a singularidade com que o Evangelho nos coloca em determinadas etapas da nossa existência, você nunca vai provar ou experimentar o que seja profundo na espiritualidade e na sabedoria do que a obra e a vida de Jesus representa. Você nunca vai conseguir provar, porque o que você vai viver vai ser sempre o que a média ponderada estabelece como certo, como o que seja feliz, por mais que aquilo na sua vida não caiba, não foi, não correspondeu. E aí é interessante que, porque às vezes quando a gente até tem essa percepção, mas a gente vê que essa percepção que a gente tem não tem o menor respaldo no grupo onde a gente está inserido, qual é a nossa tendência? É desqualificar a nossa percepção e enaltecer a percepção do grupo. Senão, o problema é comigo. Tentei conversar com a irmã ali, minha irmã só faltou me exorcizar. É assim, por exemplo, né, os domingo falam da questão dos desigrejados. É como se a gente, os desigrejados, não fizessem parte de um todo, não seguissem o que a grande população evangélica, vamos colocar assim, segue, até sem pensar, porque de repente o pastor falou, então é verdade. Sim, não, porque é gente, isso, né? É isso. Então, assim, é mais fácil a pessoa não sair da zona de conforto, concordar com todo mundo, do que de repente, não, melhor me retirar dali e procurar pensar da minha forma, um outro. É isso.
E olha, Carla, eu até recentemente eu tive uma interação pela rede social, onde uma pessoa veio trazer uma questão, e uma das questões que eu me vejo frequentemente gerando reflexões aqui é sobre a possibilidade do divórcio e do segundo casamento. E há toda uma tendência de interpretação literalista, completamente recortada no seu devido contexto, que levam pessoas a encontrarem passagens literais e que respaldem uma interpretação legalista e judiciosa, que até a última pessoa que eu respondi, eu estava trazendo esse ponto para refletir. Perceba que essas pessoas que estão te julgando, a maioria delas estão numa situação completamente diferente. Elas estão num lugar de experiência completamente diferente. Mas elas estão ali dizendo que para você, que você vai para o inferno e que você vai estar transgredindo se você fizer isso. O fisioterapeuta evangélico, ele vem para mim, de você, assim, você não pode amar mais ninguém, porque você tem Isso. Eles são assim. É interessante. Não, e é interessante como que eles, de um lugar de fala completamente alienígena a sua realidade. A opinião sobre o que eles vão divulgar é que você já está no segundo casamento, então por isso é a tua opinião. Não, sem dúvidas. Eles vão procurar saber por que você está falando. Isso, sem dúvidas, porque a pauta deles é a moral. Para eles é a moral de uma reputação baseada naquilo que o olhar de terceiros não tem o que questionar sobre eles, é o que dá para eles a autoridade. Só que isso, por exemplo, para mim, é como o apóstolo Paulo fala lá na epístola, isso para mim é refúgio, é lixo, porque a minha glória é Cristo. E a força da minha ousadia, daquilo que eu prego, não é o que as pessoas concordam para mim ou dizendo que você está certo. Qual é a referência que me dá a ousadia do que eu falo? É aquilo que eu tenho visto e ouvido. São os frutos que eu vivo na minha vida. E foi esse o apelo que eu fiz para a moça que eu estava falando. Querida, você vai trocar. Se você me diz que você se divorciou de uma relação que já nem existia, que acabou, que faliu, em razão de múltiplas razões, e aí você encontrou um amor posteriormente aquilo, e a partir desse amor você cresceu, você se desenvolveu, você acessou a sua melhor versão, e isso expandiu o seu ser, a sua vida, com comprovações espontâneas e verdadeiras do lado de dentro e do lado de fora. Você vai pegar isso, vai jogar no lixo, porque veio um sujeito de fora dizendo que você está em pecado. Ai, meu Deus, no que você acredita? O que norteia a sua vida? Como que você conduz a sua decisão? Porque isso tem a ver com fé. Se vocês forem parar para pensar, e é isso que eu quero trazer para a gente refletir, que a convicção que forma a certeza e a propriedade dos nossos atos, em boa parte deles, eles estão sendo guiados pela opinião que vem de outros. A gente nem sequer olha para os frutos do que a gente vive. Eu trabalhei com uma pessoa, há uns anos atrás, e não sei por que eles puxaram esse assunto, ela falou assim, não, mas eu não volto para o Evangelho, porque se eu voltar, eu vou ter que ser diferente, aquela visão de fruto. Eu falei, olha, minha filha, é porque você tem uma visão demasiadamente estimada de si. Eu estou no Evangelho porque eu sei que eu não sou grande coisa, eu sou salvo pela graça. E aí Deus vai me tratando
dia a dia, seguindo com ele, porque mas o que era fruto para a pessoa? Fruto para a pessoa era estar todo mundo na igreja, fruto para a pessoa era parar de ouvir o estilo musical que ela gosta de ouvir, fruto para a pessoa era você virar a cara para todos os seus amigos antigos sem justificativa nenhuma. Fruto para a pessoa era isso. Então, para a pessoa, quem não fazia isso não estava tendo fruto. Eu expliquei para ela, mas é porque você está com uma visão muito demasiada de si mesmo, que você vai voltar para Jesus como se eu fosse santo. Eu sou pecador e eu deixo Jesus me tratar no dia a dia. Porque você tratar no dia a dia, tentando melhorar e falhando e acertando e tentando viver com ele até os filhos do dia na terra. Sabe? A pessoa não entende fruto como a Bíblia diz, ela entende fruto como uma conformação social daquilo ensinado para ela. Como um pacote de normas. E isso que você falou é fato, ela já tem um pacote de normas pré-concebido e que convenceram ela que é pela via desses critérios que ela tendo que se conformar, faça isso sentido para ela ou não, tenha isso uma razoabilidade para ela ou não, mas na verdade nesses casos isso nem vem ao caso, porque uma vez sendo norma estabelecida, para ela, esse negar a si mesmo e esse sacrificar tem que ser coisas não que façam sentido para ela, mas sobretudo coisas que o grupo na qual ela vai pertencer diga que é isso. Se eles lá concordarem em dizer, é isso, então ela sente que está fazendo a coisa certa. E é aqui o ponto nevrálgico do que a gente precisa observar, porque muito da nossa espiritualidade vivida em Deus, ela é baseada na aprovação do olhar do outro. E a gente não tem uma balança, a gente não tem nem olhar para a gente e responder o que te faz bem. O que te melhora? E isso é tão confuso na mente de religioso que na lógica deles, se você for pensar o que te faz bem, você já está supostamente na carne, porque você está pensando só o que te dá vantagem. Isso. Não, está pensando só o que te dá vantagem, então é isso aí, é por isso que você está pensando isso, entendeu? Porque para servir a Deus, a gente tem que contrariar as vontades da carne. Leia-se, aí essa é uma outra coisa que precisa significar. Contrariar as vontades da carne é fazer coisas que você não gosta e não tem prazer. Por isso que seguir coisas que não te fazem sentido, que de uma certa forma até te prejudicam, que precarizam os seus potenciais e a sua melhor versão, para eles se justifica. Porque no final das contas, se você estiver fazendo algo que seja gostoso, agradável, ou que produza alguma satisfação, para todos os efeitos, você está na carne. Você então está na carne. Então, com esse tipo de leitura, as pessoas então elas não veem sentido, por exemplo, ir todo domingo na igreja. Mas justamente porque é algo sacrificante, é por essa lógica que elas acham que tem que ir, porque de repente tirar aquele domingo de manhã para dar uma descansada um pouco melhor de uma semana que foi tremendamente puxada e sofrida, para ela é uma coisa boa e que ela não pode abrir mão disso, porque senão ela vai estar trocando o Senhor pela preguiça dela. Conseguem ver? É uma mentalidade articulada por uma concepção de autossabotagem. Como se tivesse que sofrer e sacrificar o tempo inteiro. Como se espiritualidade fosse sinônimo de sofrimento, e sofrimento fosse a única linguagem que Deus entende
e olha para você e diz: agora você foi merecedora da minha Agora bênção. você vai ser salvo. Isso, agora a sua semana vai ser abençoada. Isso é muito triste. Entendeu? Você se torna escravo de você mesmo. Porque é assim que é norteado o olhar das pessoas. O todo, ele trabalha com essa lógica do sacrifício, e o Cláudio até bem mencionou aqui, e da barganha. Entendeu? Porque esse sacrifício é a moeda que eu preciso para te abençoar. É a rejeição da graça, filho. Que você passa por A uma graça, lógica mental. a graça. Você compra o favor de Deus como se fosse, desculpa o termo, como se fosse uma feitiçaria. Isso aí. Eu vou fazer aqui, vou entregar minha oferenda e eu estou garantindo que Deus vai dar o retorno, porque eu fiz esse sacrifício de ir todo domingo nessa sequência de 3 meses, então Deus não vai falhar comigo, Isso. porque eu fiz o sacrifício para o meu Deus. É a lógica da religião desde o início dos tempos. Na realidade, a gente tem que ir para o a gente vem primeiras reuniões. Não por sacrifício, mas porque é uma coisa que é prazeroso, é uma coisa que Sim. nos enobrece, nos deixa bem, o domingo passa tranquilamente bem. A gente sente falta, né? É bom estar aqui. É seu, é pessoal, e você é espontâneo, não há uma relação, seja de culpa, seja de sacrifício, como condição para você adquirir alguma coisa, porque, como o próprio Felipe disse, a graça, ela é absoluta. Tudo o mais é a gente aperfeiçoar essa dádiva em nós. Só que esse aperfeiçoamento, ele não vai na direção de você ter que seguir pacotes prescritivos de comportamento que decorre da unanimidade da opinião dos outros. Esse caminho, ele é tão pessoal, ele é tão íntimo, que você precisa se conhecer, se ver, para você então poder trabalhar em você aquilo que te faz mal. Porque o que te faz mal, às vezes, não é o fato de você vir ou deixar de vir no domingo. Meu Deus, às vezes o que te faz mal é algo muito mais capcioso e ardiloso das suas disposições internas, das suas tendências, vibrações e pensamentos, que você tem que parar para ver, refletir, trabalhar aquilo dali. Existe impulsividades, existe receios, covardias, medos, egoísmos. Existem manifestações íntimas que um mergulho sincero, honesto para o lado de dentro, ele permite a gente verificar e olhar. E enquanto a religião está dizendo que aquilo do qual você tem que abrir mão é a cerveja, é a roupa, é a frequência a um determinado lugar X, Y ou Z, essas coisas todas estão te distraindo em relação ao essencial.